Show me the money. Seja muito bem-vindo ao Stock Pickers. Está no ar o primeiro podcast sobre mercado de ações do Brasil. Eu sou Thiago Salomão, analista da Rico Investimentos, e agradeço a Infomoney por dar esse espaço para a gente poder falar de mercado de ações daquela maneira não convencional, aquela maneira que a gente não está acostumado a ver nos jornais, nos sites, e está mais acostumado a ver no Twitter, talvez na mesa de bar, talvez nos almoços, de uma maneira mais descontraída. E para isso, vamos trazer sempre, todas as quintas-feiras, após o fechamento do pregão, trazer gestores de ações para falar sobre o mercado financeiro brasileiro, especificamente de ações. E o nome Stock Pickers é justamente por isso. A gente vai sempre trazer Stock Pickers para falar desse assunto que nos motiva, nos acalenta, nos deixa sempre muito alegre ou muito triste, dependendo do humor do mercado. Bom, sem mais delongas, vamos apresentar os nossos convidados da roda aqui. Eu tenho aqui à minha frente Luiz Aranha, da Multi Capital. Boa noite, Thiago. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Tenho aqui também Henrique Breda, do Alasca. Bom dia, boa noite, na verdade, Salomão. Tudo jóia? Pode ser a internet, pode ser até boa tarde, pode ser tudo hoje, Breda. E também aqui comigo, Alexandre Sabanai, da Perfim. Fala, grande capitão do Madeirada. Já revelando também, meu zagueiro do Madeirada também, grande boleiro, mas muito melhor investidor, graças a Deus. Bom, são 3 gestores que vão falar de ações, mas esse primeiro bloco a gente vai falar de um outro movimento que envolve o mercado de ações, mas que está hoje na boca do povo, que é o buy side no Twitter, né? Hoje os gestores estão cada vez mais ativos nas redes sociais, coisa que talvez no meu começo no mercado, lá 10 anos atrás, era tão, às vezes, difícil falar com um gestor, ou ele não era tão acessível. Hoje em dia, através de uma simples conta numa rede social, você consegue saber o que passa na cabeça do gestor, ele pode interagir com você. E, bom, vocês 3 são gestores que estão na rede social. O Breda talvez está um pouquinho mais ativo aí que os outros, né? A gente vê um movimento já, talvez tenha sido o que abriu esse mar para os gestores, e até queria começar com ele e depois todo mundo com a palavra sobre isso. O que trouxe os gestores para o Twitter? Foi um movimento, uma consequência da evolução do mercado? Foi uma simples vontade de se expressar? Enfim, de onde surgiu essa necessidade ou até essa comunicação direta com a ponta final do mercado? Para a gente não foi planejado, não. O Twitter foi uma forma de defesa, na verdade. Em 2016, o fundo começou a chamar um pouco de atenção, e aí tinha muito desconhecimento das pessoas no mercado, né? Eu não tinha, e não tenho até hoje, conta em Facebook, achava que era bobagem esse negócio de rede social, né? O pessoal fica se exibindo no Instagram, né? Só vai para lugar bacana, e no Twitter parece que era briga, né? E aí alguém me alertou, alguém falou alguma coisa, algum amigo, eu não lembro exatamente quem, mas disse que, olha, estão falando mal aí do Alaska Black no Twitter, estão falando que é o novo GWI. Eu falei, pô, que negócio é esse, né? Queima um pouco o filme, né? Nada contra, mas assim, queima um pouco o filme, o histórico é ruim. E aí o cara me mostrou a postagem, falei, mas o que eu vou fazer? Eu vou falar para ele, não é diferente, eu vou bater boca, criar uma conta, não tenho o que fazer. Então, eu falei assim, olha, vou criar ali o perfil, vou colocar eu ali e vou começar a escrever sobre investimento, para pelo menos as pessoas verem como é que a gente pensa, né? De repente, desmistifica alguma coisa. Foi simplesmente assim. É que aí, esse negócio de rede social foi pegando no mundo, né? Muito rápido. Eu acho que o grande catalisador, pelo menos na minha opinião, foi o Trump. Ele que deu o início a esse negócio de rede social, aí teve efeitos em todos os lugares, teve eleição no Brasil, e eu acho que esse negócio de gestores estarem em redes sociais é só mais um subprodutozinho de algo muito maior, que é a rede social hoje em dia conecta as pontas, né, de público com profissionais e das mais variadas formas. Então, começou como defesa e aí virou
um canal importante, que eu acho que vai ser cada vez mais acessado. Você falou que começou em 2016, mas a gente está em 2019 e esse movimento parece estar muito mais forte agora, né? E até colocando todo mundo na roda aí na discussão. A maneira de usar o Twitter, pelo que eu percebo, não é apenas de se defender ou se expressar, mas até ver o que alguns colegas estão fazendo ou estão falando. Mas, enfim, por que a necessidade de expor tudo isso no Twitter, né? Se a maneira de se defender não precisaria necessariamente ser o Twitter, podia ser ficar em silêncio, não é? Hoje em dia, não é assim, defesa é uma parte, mas hoje acho que é menos, pelo menos no meu caso não tem tanto, não é questão de se defender ou brigar ou nada, é expor. Expor, no meu caso, eu acho que no caso das pessoas de renda variável vai começar meio a ficar perceptível isso. Como é que você faz, assim, se você quer ter capital de terceiros, como é que você faz para esse terceiro ganhar dinheiro com você? Só se ele ficar com você. Ele não vai ganhar dinheiro em 2, 3 meses e resolver a vida dele. Então ele precisa ficar um tempo com você. Como que ele fica um tempo com você investindo em renda variável no Brasil, né? Você olha para Brasília, você olha para a China, olha para o Trump e o cara continua com você ano após ano. Você não vai conseguir ganhar dinheiro todo mês. Você vai ter anos de queda, meses de queda. Então, como é que você faz para o cara ficar com você? Você vai ter que criar um elo de confiança. Criar um elo de confiança, você vai precisar daqueles atributos que confiança exige. Então, você precisa de transparência, você precisa de recorrência. Não adianta assim, a cota está lá em cima, o cara fala da entrevista. A cota está lá embaixo, o gestor fugiu. Ninguém acha, né? Não dá entrevista mais, não vai em conferência, sumiu. Ninguém sabe que o cara está pensando mais sobre bolsa, né? Então não pode. Então a gente entende que ainda mais renda variável, para criar esse elo de confiança, tem que estar falando o que está fazendo, tem que estar falando sempre na saúde e na doença, tem que fazer com que o cara entenda o porquê ele está perdendo, vou falar entre aspas, perder, por que está caindo. Ele precisa saber o que está ocorrendo. Então, assim, esse elo de confiança ele é muito fácil de ser construído, ou mais fácil de ser construído via rede social, porque você não consegue falar, você não tem escala para ter reunião falar 1 a 1 com todo mundo. Com 1 a 1, né? Você vai Possível. Hoje em dia a gente tem 8 mil cotistas, vocês têm 100 mil cotistas. O perfil não sei, mas é na casa também dos milhares, né? Então, o Twitter ele facilitou, né? Ele exponencializou a informação. Então, a forma como que a gente vê a informação no Twitter, ela é muito direta, né? O Trump fez isso, o Bolsonaro fez isso. Hoje você tem muitas pessoas que são a notícia, ela chega igual para o consumidor final, no mesmo tempo que o jornalista, né? Que vai escrever. Então, todo aquele tempo que precisava para a informação chegar para as pessoas, o Twitter, ou não só o Twitter, as redes sociais, a internet, né? No final do dia. O Twitter é só um meio. Só antes do Sabanai falar, sei que você falou da informação às vezes chegar e o jornalista apurar, me lembrou muito, acho que foi 1 ou 2 semanas atrás, a XP fez um evento em Nova York, o Brasil 100 Days, lá, o evento do governo, falando de todo o que estava acontecendo com o governo, e tinham vários membros do governo, e naquele dia o Ibovespa começou a acelerar as perdas, e a mídia brasileira estava falando que era por conta de algumas declarações que o Rodrigo Maia estava dando em Nova York. E o João Braga, gestor da XP Gestão, ativo no Twitter também, chegou a twittar, olha, o que estão falando aí no Brasil não é bem o que o Rodrigo Maia está falando. O discurso aqui está bem mais otimista do que as manchetes aí no Brasil. E acho que, não estou dizendo que o Twitter vai chegar a substituir a importância do jornalista, que tem uma importância muito grande, mas no quesito velocidade, o Twitter ele consegue ser mais ágil e às vezes até mais assertivo, né? Mas o jornalista ele vai ter que mudar também, porque antes o jornalista era uma fonte de informação. Hoje não. Hoje você tem muitas alternativas como fonte de informação. O jornalista ele traz uma matéria que o bom jornalista
traz conteúdo para você, né? Não necessariamente o fato que não é mais o Jornal Nacional, né? Que você sentava lá à noite para saber o que aconteceu no dia. Hoje acabou isso, né? Eu acho que nessa linha o jornalista mais factual, ele vai ser desintermediado, de certa forma. E o jornalista que coloca uma reflexão em cima do fato, ele vai agregar valor na cadeia, né? Mas só para comentar, achei curioso o Breda falar que não tem outras redes sociais, porque eu também acredito, sou muito nessa linha, não tenho Facebook. Não, eu fui pro Instagram também. O Instagram, não, eu ainda não entrei nessa. Mas eu entrei no Twitter, dando até o mérito para um outro gestor que acho que foi um dos primeiros a ser bem ativo, né? Hoje o Breda é um expoente aí no Twitter. Mas o que eu lembro, assim, que eu fiquei curioso foi o Pedro Cerise. Então ele sempre tweetou, ele sempre foi, né? Muito inteligente, tem um humor ácido, assim. Aí eu entrei de curiosidade, eu tô ali tô mais no stealth mode no Twitter, mas tô lá. E para mim, eu acho que assim, não é coincidência a gente tá vendo esse movimento agora. Eu acho que ele tem muito a ver com essa, vamos dizer, a popularização, né, do conhecimento, do interesse em investimento em ações, que há 10 anos, 15 anos, 20 anos atrás era hoje é completamente outro. Então, as pessoas, antes, esse dinheiro que alocava-se em ações era um dinheiro que estava muito mais institucionalizado, muito mais em alguns bolsões de bancos, né, assim, grandes bancos, private bankers, e onde, de fato, essa desintermediação ainda tinha muita barreira. Então, assim, o fato de você estar indo, vamos dizer assim, para o last mile, então hoje todo mundo ali, né, pô, legal, abriu uma conta, começou a ver e tem interesse, pô, legal, ganhei meus primeiros R$100 aqui comprando uma ação, comprando uma opção, enfim. Então esse acesso fez com que as pessoas buscassem fontes melhores, né, de inspiração, ou de trading ideas, ou de tese de investimento. E acho que o Twitter é um dos canais, como você falou, assim, é o mais direto. Não tem fotinho para você ficar ali vendo, 3, 4 linhas de comentário na lata, assim, ó, é isso, essa é a minha opinião, pá, bem resumida. Então acho que isso ajudou bastante essa democratização, essa popularidade do Twitter. Eu acho que essa quebra de barreiras que hoje dessa desintermediação, né, que o investidor hoje tem um acesso muito mais fácil a produtos que não tinha antes, e hoje também tem o incentivo próprio do mercado, né, porque querendo ou não a gente viveu anos longos de uma renda fixa muito confortável para o rentista, e agora ele está tendo que buscar outras oportunidades. Aí, bem ou mal, até como o Breda falou, em 2016 começou esse movimento, mas hoje acaba sendo muito mais forte, até pelo momento completamente diferente do mercado. Tem duas coisas interessantes que já dá para perceber assim, em Twitter ou redes sociais. Vamos falar de Twitter, mas como se fosse emblemático para outros, porque ele é mais direto mesmo, o Twitter é mais prático. Os gestores não só alimentam com informação, como a gente é consumidor de informação. O Twitter hoje é uma fonte de informação muito rápida. Mais consumidor do que de... É uma troca, uma via de mão dupla assim, tranquilo. Você está vendo, a tela está ligada. Só que, tem estudos na área, tem livros publicados, que é esse tal do comportamento de multidões, né? Tem livros, Madness of the Crowd, você vê assim... Quando você coloca vários indivíduos juntos e você cria um bando, uma torcida organizada, você entra numa outra entidade, que ela não é as somas individuais das partes, é um bicho diferente. É você aqui conversando ou lá, né, dentro ali lá na mancha verde, você é um outro bicho, né? Você se aglutina, você perde algumas capacidades mentais, vamos falar assim. E Twitter provoca isso, porque ali você se aglutina com seus pares, né? Com seus peers, você fica próximo daqueles que pensam junto com você, você repele e bloqueia os haters. Então você tem que tomar cuidado, porque você vai ficar alimentando as próprias teses com pessoas que pensam junto com você. Alguns dizem que até isso acelerou a polarização, né, da política. Isso. Ele não dissemina
ou ele não democratiza tanto a informação. Na verdade, ele cria rivais, né? Por isso que o Elon Musk, que é um expoente de Twitter também, ele fala, o resumo de Twitter para ele é o melhor até hoje que eu vi aqui. O que é Twitter para você? Ele falou, é um war zone, é uma zona de guerra. É isso. Então, para o buy side, é interessante ver o comportamento de manada também. E para você tentar fazer o contrário. Então, o dia que sai o negócio da Petrobras, você vê assim, 400 pessoas putas com o governo, xingando a Petrobras, pode comprar. Pode comprar. O consenso é que é uma desgraça, que é horrível, todo mundo com raiva. Então você pode, às vezes, nos extremos, tirar proveito disso. Né? Quando bateu 100 mil pontos, até fiquei brincando ali, bateu 100 mil pontos. Né? Então, assim, tem um negócio interessante de comportamento de manada também para observar no Twitter. Eu vou aproveitar esse momento para fazer uma citação que eu vi hoje, antes de fazer a gravação, acabou aparecendo no meu Twitter. Inclusive, quem tweetou se chama Stock Picker, né? Parece até que foi combinado o perfil Stock Picker. Ele postou uma frase que já é a próxima pergunta que eu vou fazer sobre o assunto. Olha a citação do Stock Picker. Já arranjei muita confusão no Twitter. A lição que eu tirei disso é que não vale a pena. Coisas bobas como falar bem da ação X ou Y pode criar inimizades gratuitas. A coisa se agrava porque a comunicação escrita não tem linguagem corporal e pode passar a impressão errada. Para refletir. Palavras do Stock Picker. Bom, primeiro eu queria falar sobre o quão tóxico é o Twitter para, às vezes, o quanto vale a pena se expor ou não. Mas eu achei curioso, às vezes a coisa se agrava porque não tem linguagem corporal. Mas em algumas discussões do Twitter eu tenho até medo de imaginar o que seria dessa discussão se as pessoas estivessem frente a frente, né? Talvez o resultado seria um pouco pior do que esses xingamentos, mas como é que vocês veem esse ambiente do Twitter? Você até, Savana, que você falou que está um pouco mais, quase um stalker ali dentro do Twitter, né? Não tão ativo. É mais por causa desse medo de falar um bom dia e o cara, porra, qual o argumento desse bom dia? Qual é o seu racional? Por que não é um ótimo dia? Ou por que o dia é bom? Enfim, um pouco disso ou pra você não assusta? Stalker não, mas em stealth mode sim, né? Eu acho que o objetivo, assim, não foi tão discricionário assim, não pensei exatamente dessa forma. Mas, de fato, assim, quando um gestor, né, aqui no Brasil, você vê o histórico, que ele se engaja muito publicamente numa tese de investimento, isso pode ser perigoso. Ele pode entrar, de fato, num círculo perigoso, porque ele fica refém, né? Refém, hoje em dia, todo mundo grava tudo, né? Tira copy and paste, né, print da tela, enfim, você escreveu isso, você falou isso, essa era a sua opinião. E é aquela máxima, os fatos mudam, né, você muda de opinião, você não pode ficar refém. Então, às vezes, quando você se engaja ou se engata, vamos dizer assim, numa discussão ali, que às vezes não tem necessariamente um certo ou errado, você pode ficar refém daquilo e, né, assim, psicologicamente, assim, como o Breda até comentou, esse behavior finance, te levar a tomar decisões de investimento meio stubborn, né? Teimosamente, não, mas eu falei isso, né? Pô, eu vou peitar esse cara. E às vezes é um momento de você ter que mudar de posição, porque os fatos mudaram. Então, acho que tem que ter um autoconhecimento razoável aí para isso não ficar tóxico. No caso aí do Stock Picker, ele já teve outros nomes, eu conheço ele lá de Curitiba, um cara bom pra caramba. Eu também conheço. Eu só não chamei porque eu sei que ele é mais macro do que um Stock Picker, mas eu acho que ele poderia participar aí um dia que ele vier para São Paulo. E não é tão macro não, ele olha a ação no detalhe, assim, já conversei com ele, assim, é um cara bom. No Twitter tem um pessoal... Tinha outro nome no Twitter. Tinha, né? Eu não vou ficar falando aqui, senão ele vai... Porque eu sei que gerou uma exposição grande. Eu sei, eu já me chamaram uma vez já no Twitter de Henrique Tretas, né? Então eu já estou um pouco descolado um pouco disso aí. Então eu acho que ele tem razão. Encerramos assim o primeiro bloco e agora no segundo vamos falar de quais ações comprar ou vender. Não é bem assim. A gente só vai ver a opinião deles sobre algumas ações que estão na boca do povo.
Esse é o Stock Pickers, com a apresentação de Thiago Salomão. Segundo bloco do Stock Pickers, agora começando, vamos falar sobre ações, é disso que o povo gosta, é isso que o povo quer. Eu não quero ninguém trazendo opiniões apaixonadas, é muito mais a gente colocar em discussão algumas empresas que têm ganhado notoriedade no nosso mercado, né? Essa última semana tivemos o início da temporada de resultados, a Cielo foi uma das estreantes, o resultado não foi tão bom como era esperado, teve uma queda muito forte no lucro, na geração de caixa, a ação teve um movimento estranho depois no pregão pós-resultado, chegou a subir, abriu em queda, chegou a subir e fechou com uma forte queda, mas vamos começar falando do setor da Cielo em si, que eu acho que está muito em evidência. Queria saber, já para colocar o assunto na mesa, a qual preço que a Cielo vira uma compra ou esse setor estruturalmente já não se tornou mais, não é mais uma oportunidade de investimento para um stock picker? Vou contar uma experiência que eu vi de perto e me assustou. A Cielo a gente estuda faz indo quase para 3 anos, né? Todas aquelas ações que em 2013, mais ou menos, tinham um letreiro luminoso na Faria Lima que estava escrito assim: quem não tem Croton é bobo, quem não tem Cielo é bobo, quem não tem Ultrapar é bobo. Então essas daí, todas elas, cada um enfrentou a sua cruz, teve a sua derrocada nos últimos 3, 4 anos. Então a gente foi estudar cada uma delas. Por acaso o Croton a gente acabou comprando alguma coisa, mas Cielo é uma que a gente estuda. E aí, cada vez que a gente estuda e posterga o investimento, eu fico aliviado. Por exemplo, no caso, vou pegar um exemplo de um varejista, a Magazine Luiza. Ela usava Cielo, depois ela mudou para Stone, depois ela mudou da Stone para o sistema próprio, Magalu Pagamentos. Então, será que na margem esse negócio vale 0 sozinho e de repente ele só tem valor anexado a algo maior? Né? Ele tem valor para o Itaú, porque aí o Itaú usa isso para fidelizar cliente ou ele vende algo a mais. Ele vale alguma coisa para o varejista, porque vai capturar o varejista, vai fazer desconto de recebível dentro de casa. E será que esse negócio sozinho ele vale 0? Eu tenho dúvidas, eu não sei, eu fico com essa dúvida aí, mas é uma baita de uma empresa, gera caixa, tal, mas é declinante. Então a gente fica olhando sem opinião e parece que a ladeira é para baixo, mas assim, não temos. Bom, a gente também não tem. Tem uma opinião parecida, mas 0 não vale. Então, tem 2 bi de lucro aí. Parte de 2 bi, vamos lá, né? Então, vale 20 agora, mais ou menos, né? Então, a conta que a gente faz é o quanto é o valor residual disso, né? É muito difícil saber. E o que mais pega, eu acho que é um pouco isso. Quando você pensa não na Cielo isolada, mas falando o que os bancos vão fazer com a adquirência. A adquirência vai ser um modo de você rentabilizar o crédito ou o outro serviço, e aí você está sócio só na adquirência, né? Então isso preocupa um pouco, né? Não só na Cielo, como a rede claramente está fazendo isso, né? Ela tem uma estratégia, o Itaú tem uma estratégia e está usando a rede para diminuir o profit pool dessa indústria, né? Agora, é muito precipitado falar, vai para 0, né? Geralmente quando vai para 0 a gente compra, não vai. Então, agora, de fato, ainda está num valor que quando você olha, parece barato, né? Mas é declinante. Quando é declinante, o barato fica caro, né, no ano que vem. Eu vou dar o mérito aqui dessa minha opinião para o meu sócio aqui, o Guedini, que cobre aí já há muito tempo. E a conclusão que a gente chegou já faz uns 4 ou 5 anos atrás, a gente decidiu ficar fora todo esse tempo.
E já tinha-se a questão da concorrência, que ainda não estava de fato, né, ainda não era, de fato, não tinha acontecido, né, nessa intensidade, mas alguns sinais de governança ali fizeram também com que, adicionado a concorrência, a gente ficasse fora. E eu acho que assim, o que pode acontecer, se a gente pegar o pré-bomba atômica, né, do D+2, enfim, o MDR0, ou um flat fee, né, que é como se fosse um MDR muito baixo. Quando você vê o vamos imaginar um pi de Cielo aí, pré-bomba atômica, dependendo de como você está um pouquinho mais otimista ou menos otimista, é um low teens. Pós-bomba atômica, ninguém sabe, porque, enfim, são várias frentes, né? O desconto do recebível, a queda do MDR como um todo. Mas a gente começa a olhar assim, o parâmetro, né? Olhando o ROE. A ROE, há 4, 5 anos atrás, chegou a bater ali acima de 80%. E ele veio decrescente, hoje ali na margem ele é próximo de 30%. Aí você fala assim, bom, onde pode estabilizar essa operação? Assim, olhando do ponto de vista, falou assim, esse é um business de serviço a priori. Ele tem menos risco do que uma operação de banco, de crédito. Poderia se negociar num ROE abaixo dos bancos? Eu acho factível. Então, assim, vamos fazer um chutômetro. Sair de um ROE de 30 para 15, algo entre 15 a 20, o lucro dá para cair pela metade. Né? Assim, com top line crescendo male aí, single digit. Então, assim, eu acho que esse PI pós as bombas atômicas que aconteceram, em vez de ser um low teens, a gente pode estar olhando ele mais próximo de high teens, quiçá low 20s, assim. Então acho que ainda tem um bom caminho aí para ser ajustado. Não acho que é zero, e eu acho que, assim, passado essa devastação que a gente está vendo, quais são os modelos potencialmente vencedores? Onde o cara, já que virou uma commodity, né, tudo se provou ser uma commodity, vai agregar valor o cara que conseguir, de fato, agora, né? Antes todo mundo fala, não, eu me diferencio, minha maquininha, assim, tudo, né, de fato se mostrou pouco verdadeiro. E eu acho que agora, o segundo momento pós-bomba atômica, de fato, vai se diferenciar, por exemplo, quem conseguir agregar um ERP ali, né? Então, acho que esse modelo aí, que potencialmente pode vir com a Lynx Pay, não agora, porque agora as expectativas, de fato, ficaram muito altas, especificamente na Lynx, e é por isso que ela caiu no anúncio aí das bombas atômicas. Mas no segundo momento, ali para frente, eu acho que pode, de fato, quem conseguir, não estou falando especificamente a Lynx vai ser o modelo vencedor, acho que ela sai com o pé na frente, mas quem conseguir agregar na maquininha outras partes da gestão para a empresa, acho que vai conseguir sobreviver melhor. Até você citou a Lynx, queria ouvir de vocês o restante da bolsa, quais outras empresas podem acabar tirando proveito ou até sendo penalizadas assim, né? Porque a gente viu fora do Brasil Stone caindo muito forte, né? Mas aqui para o investidor que opera a Bovespa principalmente, teve a Lynx, mas tem alguma outra empresa da bolsa que pode acabar tendo alguma influência, talvez até dentro do próprio setor financeiro ou fora, dentro do setor de serviços? Mas eu acho que a sacada do Sabanai é mais ou menos isso. A maquininha ela vai ter valor se tiver agregada com alguma outra coisa. Se vai ser ERP ou se ela vai ser uma alavanca para captura de dado de cliente para banco, ou se o varejista vai ter ali dentro, igual o Alibaba, vai ter uma conta digital do cara. Um cliente vai poder se relacionar com o seller, fazer desconto, pegar crédito e usar o meio de pagamento próprio ali. Então, aquele meio de pagamento vale pra caramba pro varejista. Se vai ser dessa forma, parece que faz sentido, mas aí a maquininha ela vale diferente dependendo do player, né? Pro varejista é uma coisa, pro banco é outra. Agora, a dúvida é se ela está sozinha, se ela não se plugar a algo que dê mais valor para ela própria, será que sozinha sobrevive? É que para zero nada vai, né? Mas sei lá. Não, mas é que o pessoal esquece uma coisa que
A gente aqui vive numa capital que é bem informatizada tudo, né? Mas os meios de pagamentos ainda, a penetração de cartão precisa crescer. Ela não é uma, vamos dizer, tão subpenetrada, mas esse bolo cresce. E você capturar o marginal desse mercado, ele tem que ser lucrativo, porque você vai ter que ir nos confins do Brasil para capturar o dinheiro, e qualquer varejista quer receber no cartão pagando um FII baixo, porque é mais seguro, você não precisa dar troco, você não precisa fazer moeda, você não vai ser assaltado, então tem um baita valor. Agora, 80% de ROI chamou a atenção, né? A gente aqui, se ficasse mais 2 anos, vamos parar de fazer gestão, vamos abrir uma adquirência, né? Então, o mercado, quando ele é desregulado, é bom por causa disso. Todo mundo viu uma oportunidade aí que era uma exclusividade de 2 bandeiras até quantos anos atrás? 5? Né? 2012, acho. 11. 6 anos atrás. E agora, o mercado está olhando só na competição, mas tem que lembrar também que tem um bolo aí que vai crescer, né? O Cielo tem 1,5 milhão de pontos de vendedores, né? A Stone tem 300 mil, mas isso dá para crescer para 5 mil. E principalmente agora que existem soluções baratas, porque antes, para você ter um cartão de crédito, tomava 6%, né, na cabeça. Então, se você, um lojista do interior do Brasil, você quer receber no cartão de crédito por 2%, em D2, o cara fecha na hora, né? Então, esse mercado não é assim, vai para zero, não. Ninguém tem na carteira, mas ninguém também, hoje, nesse momento, olharia como um call estruturalmente short, vamos esperar esse negócio fechar e vou ganhar shorteado nisso. Nem estou gastando muito tempo, tem os incêndios internos para apagar. Então vamos mudar de incêndios, vamos para outro foco, que outro setor que tem dado muito o que falar, e acho que até é bem emblemático pro Breda aqui, as varejistas.com. Também tivemos o resultado da Via Varejo. A Via Varejo até entregou vindo das mesmas lojas negativas e Posso só pegar um gancho? Hoje na conferência da Via Varejo, ele falando o seguinte: olha, a gente está vendo aqui, está diminuindo o SG&A, a gente conseguiu fechar um contrato melhor aqui para diminuir o custo com a adquirência. Duro. Mas aí já queria até aproveitar justamente da Via Varejo e fazer essa análise relativa das 3 empresas que chamaram muito a atenção, né? A Magazine Luiza acho que foi a maior estrela da Bolsa nos últimos 3 anos. A Via Varejo tem sido uma aposta desse ano que ainda não se concretizou, problemas internos, um controlador que quer vender, mas não encontrou ainda quem quer comprar. E a B2W, que teve um final de ano muito bom e nesse ano também não está caminhando tão bem. Como é que vocês olham essas 3 empresas? Quais essas 3 empresas vocês têm na carteira? Como é que vocês fazem a análise relativa delas? Isso dá para puxar o gancho da Amazon também, né? A Amazon entrando e tal. O que a gente entende é que nesse setor, essas já estabelecidas, pega a Magazine, pega a B2W e a Via Varejo, se acertar, todas elas vão ganhar. Porque se você pegar, esse bolo é um bolo que cresce muito no Brasil. Esse bolo está começando, não é que... Então, assim, você vê o e-commerce no Brasil, deve estar da ordem de 5% do varejo, 4,9%, 5%, alguma coisa assim. Só que quando você olha o Brasil e compara com os outros países, algumas coisas têm que fazer sentido. Então você olha, por exemplo, frota por habitante, quantos carros por habitante, aí você vai ver quantos cartões de crédito por habitante, e você vai comparando o Brasil com os outros países emergentes. As coisas fazem sentido. Algumas coisas no Brasil não fazem, que destoa muito. Por exemplo, smartphone por habitante, horas de internet e tal. O Brasil é super consumidor pesado disso. Algumas outras coisas, cosmético, por exemplo. No Brasil, mesma coisa, é forte, destoa. Então a gente vai para o uso de smartphone, horas de internet, horas de redes sociais e tal. É muito forte o Brasil.
E isso está totalmente ligado com o uso de comércio eletrônico, de e-commerce. E aí, quando você vai para o e-commerce, é totalmente para baixo da história. Tá deslocado, não combina com horas de internet do brasileiro. Só que isso está crescendo. Qual que é o entrave? Logística. A logística do Brasil é pior que a dos outros. Então, as empresas precisam solucionar por si próprias a logística. Então, quem está endereçando isso de forma mais competente está largando na frente. Então, no caso da Magazine, com a Logbi, tem a frota dela já própria, tem sistema integrado já há 18 anos. Então, quem largou na frente acaba fechando esse gap, acaba pegando toda essa penetração de smartphone. Então, assim, só que o dinheiro sendo investido em logística, a B2W, sei lá quanto que já colocou um monte, uma hora vai resolver. Mas uma hora vai. É capital, é sistema, é dinheiro, é capital, sistema, dinheiro, uma hora vai. Então, assim, o e-commerce no Brasil, pelo menos 3 vezes deveria crescer em relação ao varejo. Era para ser da ordem de 15%. Aí você olha o seguinte, o PIB cresce, sei lá, nos próximos 10, 15 anos vai crescer X. Sei lá se vai ser 1,5%, 2,5% ao ano, compound. Aí você pega o varejo, é mais que isso. O varejo no Brasil ele cresce mais, questão de serviço e tal. O varejo ele cresce mais. Dentro do varejo, o e-commerce vai dar 3 vezes. Então ele vai crescer o varejo 3 vezes. E dentro do e-commerce, não vai acontecer igual a maquininha. É diferente. Você acaba se concentrando nos grandes players, nos caras que têm escala, os caras que têm entrega e integra, né? Então, vai sobrar muito mercado para os players locais. Magazine, Via Varejo, B2W, só que o negócio que aí entra a nossa dúvida ali com relação à Via Varejo. Via Varejo, tudo que você olha para ela parece muito barato. Então, você olha, daqui a pouco está net cash, o market cap está lá embaixo. Se você para pensar no valor de marca, né, tem aí um intangível importante, né, é estabelecida, são marcas, né, de quase centenária, dependendo. Só que, e aí é um ponto de interrogação nosso não resolvido, no varejo você morre. Então, assim, você ter Casas Bahia, Ponto Frio, super bem estabelecido, não é garantia. Tem que ser bem operado. No Brasil, Mesma morreu, MAP morreu, Arapuã morreu. Máquina de vendas. Não só no Brasil, né? Não só no Brasil. Varejo é complicado. Você tem a vantagem de uma marca já pré-estabelecida se você operar bem. Só que tem que operar bem. Então, assim, parece ser muito barato via varejo. Se eles acertarem o modelo, vai dar muito tempo para ganhar dinheiro no meio do caminho. Dá para ganhar, você pode comprar no meio do caminho. Em outras palavras, tudo bem ficar de fora agora. Eu não sei se é tudo bem, mas a gente está fora. Por enquanto só com a Magazine mesmo. Mas assim, para os players locais, assim, tá um bolo enorme para eles abocanharem. Só que tem que aproveitar. Vocês estão com Via Varejo só? Tem tudo. Tem tudo? Mas como 1/3 cada um, como é que está dividida essa convicção? A gente tem essa tese do e-commerce, a gente pegou também. Sabe como que a gente deu um clique? Quando a gente olhou a Magazine Luiza integrando as operações e a gente viu 2 coisas. Uma, o Correio parou de subsidiar o Mercado Livre. Então, o Correio chegou e falou, olha, parei de fazer o PAC a R$10. Isso foi, sei lá, faz uns 3, 4 anos. Aí falou, peraí, então o Mercado Livre agora vai custar mais caro. Né, o pessoal que não emite nota vendendo lá no e-commerce barato com Submarino vai começar a se pagar todo aquele capex que ninguém entendia como é que ele enterrava tanto dinheiro na operação. Quando deu esse clique, a gente começou a olhar, né, quem que, né, a B2W estava fazendo um aumento de capital a R$10, né, a Magazine Luiza estava lá vendendo a parte financeira, não valia nem, né, 100 milhões, 200 milhões de market cap, né? E aí a gente olhava o balanço e falava, putz, mas isso tá quebrado, né? E falavam, mas tem uma dívida aqui que vai vencer e os caras não tem como pagar. Eu falei, não, mas peraí, tá, né? E a Magazine Luiza a gente comprou e vendeu umas 4 vezes durante essa jornada. Que a gente pegava, reavaliava, falava, putz,
estamos errados aqui, a premissa é outra. E comprava para cima e o papel continuou performando. A Via Varejo também, quando ela integrou lá com a Cenova, falou, bom, tem essa oportunidade. E todos foram muito bem, né? E a gente acha que tem espaço para todo mundo. A Via Varejo agora virou um caso diferente. Não é mais um caso de e-commerce, é um caso de turnaround, né? Então, se vai dar certo ou não... Faz parte do jogo. Faz parte do jogo e eu não faço a menor ideia se vai dar certo ou não. A gente vai acompanhar e o preço da ação permite isso, né? No caso da Magazine Luiza, é o contrário, é um caso de entrega. Se ela cresceu umas premissas razoáveis, ela tá barata ainda, mas se ela der um percalço aí, vai ter que ter um ajuste no preço, né? E então a gente entende que, pela ótica da simetria, a gente prefere a Via Varejo e a B2W, mas sobre esse disclaimer de que varejo morre, né? E assim, a Via Varejo deu uma aula de como não se opera no ano passado, né? Teve uma transição muito ruim do management. Você tem uma questão de governança horrorosa, o dono não quer a companhia, o outro dono é conflitado, também não faz nada. É difícil, né? O analista, quando olha essa conjunção de fatores aí, vê que não é um caso fácil, né? Por outro lado, vale 5 bi, fatura 30, dá 0 de lucro, mas tem um potencial aí com minimamente fazer aí 600, 700 milhões de lucro se bem administrado, né? O macro vai ajudar, é isso. Então... a gente lá, a gente talvez seja o mais destoante, a gente está fora hoje das 3 posições aí que você comentou. Para quem conhece a Perfin, não chega a ser surpreendente, né? Até pela maneira como vocês selecionam os ativos, né? A gente estava play, né, esse tema do e-commerce, né, de uma forma mais conservadora, como você bem falou, via Lojas Americanas, uma posição que a gente acabou reduzindo bastante aí recentemente, por motivos específicos do Bricks and Mortar. E em algum momento, como a Aranha falou, a gente também conseguiu capturar essa mudança, né, estrutural aí da Magazine Luiza, que foi uma transformação impressionante, assim, né, de cultura, né, enfim, de troca, de sucessão também, né, dentro da empresa, muito bem feita. E a gente pegou uma parte do caminho, né, infelizmente com uma dor de corno ter deixado, mas conseguimos. Quando a gente dobrou a posição, a gente já estava se sentindo gênio, né, enfim, mas ela dobrou mais uma vez. Mas a primeira vez a gente comprou um pouco mais não conhecendo muito a companhia, né? A gente pegou 100% e vendeu. Mas foi impressionante. Mas assim, uma das coisas que a gente, estruturalmente, pensando na indústria de e-commerce, a gente discute lá, né? Eu tenho passado de analisar já há muito tempo a indústria de telecom, infelizmente, quase 18 anos. E o e-commerce, mal comparando, eu acho que ele tem 2 fatores aí que a gente tem dificuldade de entender como é que vai ser a dinâmica. Eu acho que é mais pro lado pessimista, que assim, é client service. É um negócio que ele vai demandar, quanto melhor você operar, mais o cara vai ficar sticky com você, né? Então lá, o que na loja, na Renner, na Guararapes é o Net Promoting Score, eu acho que essas métricas elas vão migrar para o e-commerce, né? Então assim, quanto que você vai conseguindo agregar de serviço na margem, quanto melhor atendido você é. Então, legal, o Mercado Livre em algum momento criou o Mercado Pago, ele garante a sua compra final. Pode dar tudo errado, ele vai lá e garante. Custa alguma coisa isso. A Amazon tá vendo lá entregar com drone. É mais eficiente, mas custa alguma coisa adicional. Então, eu acho que esses business estruturalmente,
quando a gente talvez projetar nos nossos modelos, legal, ele vai ganhar escala e vai ganhar margem ao longo do tempo. Eu acho que uma parte dessa margem ela vai ser gasta ou consumida via um OPEX maior e ou um CAPEX maior. Então são business que eu acho que nesses dois vetores, no longo prazo, eu acho isso. É um business que escala é importante, mas é um business isso. Como não é regulado nada, a competição é intensa, né? Você está indo pro terreno aberto. E aí no terreno aberto, quem é melhor, quem traz mais qualidade, vai ter um stickiness maior com o cliente final. No caso da Magazine, ela fala exatamente isso. Ela vai deliberadamente passar ganhos para o consumidor final. Vocês já viram aquela roda do Jeff Bezos? É parecido. Meio brasileirado para cá, mas isso, é parecido. Porque assim, no final, ganhou, ficou mais eficiente aqui e tal. Repassa. Então a margem, não adianta esperar aumentos de margem, não vai. Mas existem ganhos ainda de giro em cima da base de ativo. Então você pode ver o ROIC continuando a subir. Hoje ninguém ia imaginar em 2015 que o ROIC e o ROI da Magazine ia ser os dois acima de 30 e subindo. Então assim, é ali que a gente está de olho. Agora, na margem, a margem bruta, a margem EBITDA, qualquer coisa, isso vai ficar do jeito que está e olhe lá. E olhe lá, E olhe lá. Agora, esse agregar outros serviços aí, assim, acho que aí cada empresa vai ter o seu DNA aí, onde que vai agregar mesmo. No caso da Magazine, é muita cabeça digital mesmo. Então, assim, eles têm ali dentro já, de forma já não tão embrionária e maior que muito banco aí já listado, já tem banco digital ali dentro. Porque você já tem 7, 8 milhões de cartões de crédito. Eles já fazem adiantamento de dinheiro para seller, então ele faz adiantamento de dinheiro para o seller que quer descontar recebível. Ela já dá crédito para o consumidor, ela vai começar a dar crédito para seller, porque o seller ali dentro, o vendedor, ela tem tudo, tem o NPS do cara, tem o capital de giro, quanto que ele vende, quanto que ele entrega. Isso aí, para você, Thiago Solomon, criar uma conta sua dentro da Magazine e você começar a circular dinheiro ali dentro, e acessar esses serviços que um banco digital oferece, não vai demorar. Nubank, então, daqui a pouco no mercado. É por aí. Então, assim, é um jeito de agregar para esse tipo, agregar serviço para fidelizar a base de dados. Tem oportunidade, né? Serviço financeiro é caro, tá todo mundo atacando, comendo pelas beiradas. Aliás, se você olhar isso, é o grande pool de dinheiro do Brasil. Todo setor que você olha para o Brasil, você tem a líder, mais ou menos, a segunda, né, quase parando de pé, a terceira e a quarta meio que quebrada. Você olha na siderurgias, tem lá Gerdau, e Minas, mais aí CSN. Você vai olhar ônibus, tem o Marco Polo e as outras, cadê? Você olha Randon listada, Guerra quebrou, né? Você olha farmácia, tem a Raia Drogasil, a Profarma mais ou menos, você tem lá... O Onofre o cara devolveu. Então, assim, esse é o normal do Brasil. Isso a gente tá olhando para a elite. Aí você olha para a indústria bancária, o Itaú, lucro, porrada. O Bradesco, porrada. Você olha o Banco do Brasil, estatal, porrada o lucro. Você olha o Santander... Pô, que história é essa? Que o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, estatal, todo mundo... Né, dá dinheiro. Todo mundo faz dinheiro e, assim, são mega bilhões. Então vai ser comido de todos os lados. É onde tem dinheiro para ser buscado. Bom, a última empresa, ou melhor, o último setor que eu queria falar nesse bloco, já ficou até bem longo, mas acho que a discussão está bem legal, mas não queria deixar de comentar sobre o novo animal, né, que entrou no mercado, né? A gente tinha só o bull market, o bear market, mas agora parece que tem o pig market, né, que agora JBS, BRF e as empresas do setor frigorífico que têm subido muito nas últimas semanas, acho que até já completou mais de 30 dias. Enfim, BRF eu cheguei a falar com muitos gestores que estavam short no papel, inclusive, não sei o quanto isso acelerou a alta do setor, mas queria ouvir de vocês, stock pickers, quem pegou esse movimento, quem foi surpreendido, quem estava shorteado e zerou, quem ainda está shorteado, enfim. Eu tenho só um comentário para fazer. Eu olho para a BR Foods, a única coisa que eu sinto é inveja, porque eu não tenho. Provavelmente eu não teria, eu fico abismado todo dia, 3, 4 de alta, impressionante.
Não tem mais nada pra Posso comentar. provocar? Pode. Vai subir mais. Vai subir mais? Vai. Tem um target aí? A Não, gente não adora existe. Target não dá para saber, mas a gente acompanhou muito. A gente não entendia. Falava, pô, mas não é possível. Como é que o Brasil Foods vale o que vale, né? E, pô, o cara quebrou a companhia, né? A companhia tá quebrada e valia lá 40, 50 reais, vale, 50 reais acho que valia 30 bi. E o mercado demorou para corrigir, né? Aí agora virou o patinho feio, né? Ninguém quer, tá quebrada, não, né? E a gente ficava lá, né, acompanhando, falou, putz, mas o frango subiu 60%, né? E isso fora a JBS que a gente, desde da época do Joesley lá, a gente estava investido e falou, pô, mas o cara tá gerando caixa, parou de fazer compra, né? Parou de comprar, começou a vir dinheiro para acionista, legal. Agora vai desmontar a bicicleta que ele fez e operacionalmente a empresa é muito boa. E aí a gente começou a olhar a dinâmica do frango, né? E viu, assim, é uma aula também de como não se faz com uma companhia, né? Nos últimos 10 anos. E o mercado acho que ficou com uma expectativa que ele colocava no preço de uma companhia que ia virar a Danone, né? Que ia agregar serviço no frango. Ia agregar... Tô tentando imaginar que tipo de serviço você agrega. Não, pois é. no frango. Mas é isso, né? Então é uma companhia cíclica que a gente brinca lá, que embala soja e milho, né? Num saco lá que se chama de frango. E a gente olhou e falou, olha, essas dinâmicas aqui começaram a melhorar e o mercado agora, né, acha que não vai ter. A gente falou, olha, e muito provavelmente vai entrar um novo management, vai chamar uma oferta e vai equilibrar e vai ser um baita investimento. Assim como foi, por exemplo, a Rumo. Você tem um bom negócio, estrutura de capital errada, você chama o capital, melhora, ou a marca é boa, o business não é o dos melhores, mas é um business bom e tal. E a gente comprou, né? E aí no ano passado, a gente começou a ver esses sinais né? A gente falava com a empresa, tá tendo um problema na China que vai ajudar, que jamais pensando na magnitude, né, desse problema. Só que quando você olha lá no DRE da Brasil Foods, né, o COGS dele é muito soja e milho. E a grande fonte, eu acho que de valor, é que o player integrado, ele absorve a alta do preço, mais a queda do custo. Porque mais do que... A Brasil Foods não tem como produzir muito mais pintinho para vender. Mas não vai ter demanda para a soja que ela disputa com a ração da China. Então, o custo dela vai desabar. Não tem jeito, né? Quanto? Faço a menor ideia, né? Mas ainda está errado, eu acho, vamos dizer, a perspectiva, né? E, particularmente, num momento que você fala, mas é só por 2 anos. Mas são esses exatos 2 anos que desalavanca a companhia. Então, ela mantém o mesmo EV e troca dívida por equity. Então, o equity ainda não está tão caro se você olha o EV e o quanto ela vai gerar mais de caixa que vai... Então, a gente fala assim, ela fez a oferta dela sem precisar diluir o capital. Por isso que Agora, vamos ter um choque de realidade. O primeiro tri aí não vai ser. Não chegou, né? A febre suína no primeiro tri ainda, né? Mas o mercado, mesmo que venha um resultado ruim, o mercado não deve colocar isso tanto na conta até... Pergunta pro mercado, não sei, né? Bom, se colocar é até mais um motivo para entrar comprando. Mas assim, não tá olhando o que pode acontecer assim, nos próximos 2 anos e esse efeito da troca de dívida por equity, a gente não acha caro, não. E vocês, Sabana, como é que vocês estão olhando esse setor? Eu não vou fugir da pergunta, eu vou responder no final, tá? O que a gente faz, o que é a minha opinião. Mas assim, lá a gente, em toda empresa que a gente vai analisar, a gente se força a fazer um exercício assim de pergunta.
quanto mais você estudar, melhor você vai ficar nessa companhia, mais, né, com mais granularidade você vai conseguir acompanhar, ou quanto mais você estudar, tem uma hora que você vai bater a cabeça num teto. Que assim, e nossa opinião, né? Aí a gente pode divergir, não tem problema, mas a gente acha que algumas empresas você pode se matar de estudar, tem hora que bate um teto, e desse teto é difícil você, né, conquistar o tal do edge. E então, assim, a gente é agnóstico, a gente chega a ter posições, obviamente, em empresas de commodities, mas num tamanho menor. Mas BR Foods, ela se encaixa nessa posição, né? E eu vou explicar da onde eu tirei essa minha experiência empírica aí também. Porque você pode ser muito bom, legal, você está acompanhando super no detalhe, mas chega um momento que você fala assim, bom, quem projeta melhor soja, milho do que eu? Será que sou eu? Ou será que é a Cargill, que faz o trade desse spread, né? Enfim, uma das maiores empresas de comércio exterior. Aí você fala, beleza, você pode tentar, você pode ter um acesso na Cargill, você pode... Só que aí numa das minhas idas, eu já tentei acompanhar muito de perto aí oil e mining, né, assim, no detalhe. Eu fui pra China, já fui lá na Degollier, lá no Texas, enfim, já... Aí na minha segunda ou terceira ida pra China, aí era lá uma agenda China, Austrália, Singapura. A gente estava falando com uma trading company, uma das maiores trading companies de minério de ferro. Aí todo mundo comprado em Vale naquele momento, né? Uau, como é que será que vai ser o SD11? Pô, será que o prêmio, né, do MIF com percentual maior vai pegar, tal, né? Tava começando a comercialização lá do SD11. Aí chegou na reunião, o cara, tudo ok, assim, checklist para todo mundo comprado em Vale. Pô, tá do caramba, o volume tá indo bem, a aceitação nas siderúrgicas chinesas tá super bem. Ah, legal, né? Pô, tem um mindset aqui, antipoluição, tal, pô, ótimo. Então, minério de ferro com melhor teor tem prêmio, estão pagando esse prêmio, então, pô, legal, o SD11 tá vindo super bem. Aí todo mundo, pô, legal, né? Buy Vale. Aí o cara falou assim, inclusive, eu tenho um livro aqui de equity. Eu não fico spreadando, eu não ligo pra Vale para comprar minério e spreado com a siderúrgica chinesa. Eu fiz um livro, um book aqui de equity, long e short, tô comprado em Vale. Eu fiz meu cálculo aqui, eu sei que o mercado não está colocando na conta esse volume, nesse prêmio. E eu tô long Vale, short Rio Tinto, BHP, etc. Mas lá, legal. Saí da conclusão, minha conclusão daquela reunião. Como é que você vai competir? Você pode tentar. Mas como é que você compete com o trader sentado lá em Singapura, operando físico, sabendo o prêmio, sabendo o volume no detalhe? O cara, ele vai estar na sua frente. Então, assim, é muito difícil, né? Chega um momento que bate uma tampa. Você chega na tampa e fala assim, cara, se eu posso... A gente lá se brinca, né? Você pode tentar se enganar ali, mas é complicado. Assim, para a janela, acho que é importante dar esse disclaimer. Para o time frame que a gente se propõe a ficar investido, né? Que é, às vezes ali, pô, você está conseguindo capturar esse nível de informação com a granularidade para 1 mês, 2 meses, 3 meses, acho que, né, se você se esforçar muito, você consegue. Mas para 2, 3, 4 anos, né, você carregar uma posição desse tipo, acho que a chance de você errar é muito grande, né? Então, dito tudo isso, né, a gente está fora de BR Foods, mas com uma arma na cabeça, eu acho que hoje está comprado, eu acho que tem mais chance de dar certo do que dar errado. Nesse nível de preço que está, acho que o Aranha colocou bem ali, um negócio que ninguém ficou tóxico, ninguém quis tocar, né? Muito turnaround ali do segundo, terceiro escalão, execução horrível. Então acho que o odds hoje, para uma tese de BR Foods poder capturar e dar mais certo que errado, eu acho que é maior. Bom, finalizamos assim o nosso segundo bloco, agora vamos para o terceiro e último bloco da rodada de perguntas com os nossos Stock Pickers. Esse é o Stock Pickers, com a apresentação de Thiago Salomão. Terceiro e último bloco do Stock Pickers, começando agora, rodada de perguntas. Nos próximos programas a gente espera ter perguntas dos nossos espectadores, ouvintes. Espectadores não, né? Agora são apenas ouvintes do nosso podcast. Mas aqui eu trouxe uma lista de perguntas, como temos 3 Stock Pickers. Vou fazer uma pergunta
ping-pong para cada um deles. Uma não, né? Uma lista aqui de perguntas. Começando aqui da direita para a esquerda, vai ser o Sabanai, o Breda, o Aranha, depois volta Aranha, Breda, Sabanai. E a primeira pergunta, Alexandre Sabanai da Perfin, o livro que marcou a sua vida, pode ser como investidor, pode ser fora do investimento, mas enfim, o livro que abriu a sua cabeça e sempre que alguém perguntar um livro, você recomendaria ele. Fora do universo de investimento, A Revolta de Atlas. É um livro do pensamento libertário, de não intervenção governamental, enfim. Acho que é um livro bem bacana, vale a pena ler. Boa. Henrique Breda. Tem que ser da área de investimentos ou tem que ser Você pode fora? falar 2 se quiser até. O pessoal não vai reclamar, tenho certeza. Acho que o primeiro livro que eu li assim e deu gosto mesmo de ir até o fim, de virar a noite lendo, acho que foi Cosmos, do Carl Sagan. Tem a série, assim, é espetacular. E acho que de investimentos tem um monte de Buffett, Peter Lynch, o Philip Fisher, mas o que chamou atenção, a uma obra-prima, é aquele que fizeram para o Charlie Munger, o Poor Charles Almanac. Esse aí você tem que ter em casa. Todo dia que você acordar de manhã, você pede uma bênção pro livro e vai trabalhar. Impressionante. Aranha. O livro que mais marcou é o mesmo do Sabanai, é o Atlas Shrugged, né? Mas assim, um que eu acho que foi também bastante importante é o Reminiscências de um Especulador Financeiro, que eu li, acho que saindo do colégio, indo para a faculdade. Pra Naval Krau. E aí acho que fomos... a partir dali acho que cresceu ali um interesse maior assim, pelo mercado financeiro e pelo mundo de equities, né? E eu acho que o livro que, para falar assim, muito importante para definir assim, muito que aumentou muito o meu conhecimento sobre o mundo, são as 6 lições do Mises. É um livrinho pequenininho, que são 6 palestras que o Ludwig von Mises deu na Argentina, se não me engano, e explica 6 temas sobre economia, assim, e é um tratado assim, super didático sobre como é que funciona a economia. Legal, muito bom. Agora, voltando pro Aranha, se você não fosse o stock picker, o que você seria? Olha, eu tenho bastante, assim, eu fiz engenharia, né? Mas eu acho que a partir do que eu vou, talvez eu gosto muito de arquitetura. Sempre soube disso. Mas não, assim, não sei se levaria isso como profissão, né? E você, Breda? Não, também não sei se iria virar profissão, se ia dar para tirar alguma coisa disso, mas gosto muito de correr, pilotar carro, esse tipo de coisa, kart, sei lá o que ia dar nisso, mas se eu tivesse que escolher alguma outra coisa, eu ia tentar fazer alguma coisa na área. Perdemos um sucessor aqui do Senna. Aqui, pô. Já desceu o capacete aqui na XP. Você, Sabana? Eu fugi da engenharia, eu fiz colegial técnico, fui fazer administração com o objetivo de seguir o negócio da minha família. Então ele seria comerciante. Minha mãe, ela trabalhou a vida inteira ela tem aí uma loja que chama Sumire, de cosmético, assim, enfim. E eu trabalharia nisso. Eu fui fazer administração pensando nisso. Legal, muito bom. Agora, o trade da sua vida. Qual foi o investimento que nem precisa ser o mais lucrativo, mas o que você mais guarda com carinho de, caramba, esse aí fez história? Eu vou falar um mais recente, assim, que eu guardo com carinho, que acho que a gente pegou um pouco na contramão, desde o comecinho, acho que foi Fleury. Depois ficou bem popular, todo mundo gostou, mas a gente pegou bem. Pegou em que ano? 2016. 16. Bom, o Breda tem um palpite aí, né? A Magalu. Mas tem um negócio interessante, a Magalu, sem dúvida, assim, o difícil foi segurar. Você até identifica comprar barato. O duro é você dobra e você assim, atualiza e ter firmeza para segurar.
foi bem complicado, mas a gente saiu uma vez e voltou. A gente saiu perto do follow-on, voltou, tá contínuo. Mas teve um outro que, como a gente entrou muito grande desde o começo, e mesmo que não tenha sido o mesmo percentual, e eu tenho que dar aqui os créditos para o Aranha, Esse foi muito importante para o fundo, quase que na mesma magnitude financeira, foi a Rumo. Foi numa conversa com uma outra gestora, batendo papo sobre cases, ideias, surgiu a ideia da Rumo. Aí eu falei assim, eu conheço um cara que conhece bastante a LL há muito tempo. Aí conversando com o Luiz Alves, Luiz, parece que tá chegando a hora, mas eu não sei nada desse negócio, mas eu tenho um cara para ligar. E aí eu liguei aqui pro camarada, pro Aranha, falei, Aranha, me dá uma aulinha de Rumo. Assim, foi 4 minutos de conversa, ele falou assim, ó, você tá chegando na hora certa, dá uma olhada. Aí tava naquela confusão de tentativa de aumento de capital, a Rumo a Comgás estava segurando dividendo para não pagar ali para o Luiz, e aí tiveram que pagar 40% numa tacada só depois de muitos anos. A gente viu que aquele dinheiro ia subir para a família ia aportar naquela segunda tentativa. Aí quando a gente viu que a família ia colocar, a gente colocou junto. Mas quem deu muita força e ajudou bastante foi o Aranha. Essa Rumo foi, acho que uma boa, assim, que acho que assim, ó, os que você mais ganha dinheiro, você começa tomando calor no começo. E aí você começa vendo por que o mercado está batendo, começa a entender um pouco mais, né? E aí passa o tempo, você vai ganhando um pouco de conforto, e aí quando a tua tese entra, você não vende rápido, né? E a Rumo acho que foi uma dessas, assim, a gente comprou a LL lá, falando, olha, putz, mas a vantagem competitiva é muito grande, né? E a empresa estava sendo mal gerida, né? Curiosamente, quem mal geriu ela continua aí aprontando, mas... e aí, a outra que eu acho que foi muito boa foi a Suzano. No auge ali do papel vai acabar, né? Não vai ter a revolução digital, acabou o papel, né? E a Suzano estava lá fez uma expansão, a economia aqui começou a ir mal, o câmbio ultra valorizado, a companhia não conseguiu passar pelo processo de investimento, teve que fazer um aumento de capital muito grande. A ação foi para R$4, né? E aí nesse aumento de capital a R$4, assim, foi um home run, assim, né? E até faz alguns meses, assim, né? Tava almoçando com um analista meu da época lá, né? Aí falou, puta, mas olha como que é, né? A gente foi lá, comprou Suzano a R$4 e a gente vendeu a 10 se achando um gênio, né? Tá R$55 agora. Mas essa é a natureza, no geral, de equities, né? É para cima. A natureza empurra para cima, na média. Por isso que... na média... a natureza, a pessoa abre uma empresa querendo bater o custo de capital, né? Então... Já que todo mundo falou duas, você me dá o direito? Pode, lógico. Com a palavra, Sabanai é a sua segunda ação. A outra, eu quase não falei porque ela é tão óbvia aí, é o carro-chefe dos últimos anos, desde 2016, mas é um investimento que trouxe uma dinâmica, todo mundo da equipe participou intensamente e foi muito duro, foi um embate até no começo, assim, não foi senso comum, mas foi a Lupar. A gente está lá desde o aumento de capital em 2016, né, acabou se tornando sócio ali no nível do projeto, mas é uma história bem bacana que teve desdobramentos assim, para a sociedade, né, para a sociedade da Perfin, com novos produtos, enfim, trouxe um outro leque de oportunidades para a gente também. Muito bom, Stock Pickers. Então, para finalizar, não sei se todos trouxeram, eu queria uma mensagem final para os nossos ouvintes, uma frase que estimule vocês, uma frase que vocês leram no caminho para cá, enfim, um recado final para os nossos ouvintes desse podcast.
Olha, eu vou fazer uma... Não sei nem se é originalmente dele, mas provavelmente é do Dato, da Eleven. Deodato, né? Deodato. Um abraço para ele, aliás. Ele uma vez citou numa palestra ou numa conversa, que falou o seguinte: você não consegue resultados extraordinários com esforço ordinário. Então, se você está aí na bolsa, com renda variável, tentando ter bons rendimentos, você não vai conseguir fazer isso de forma ordinária, do jeito que todo mundo faz. Precisa de algo extraordinário. No nosso caso, o extraordinário é disciplina e paciência. Muito bom, muito bom. E vocês, Stock Pickers, Sabanai e Aranha? Eu vou falar uma frase primeiro de um autor conhecido aí, o Fischer, que é... E depois eu vou falar a versão tropicalizada dela, que eu ouvi de um antigo chefe. O mercado é um lugar onde todo mundo sabe o preço das coisas, mas pouca gente sabe o valor, de fato, né, dos ativos. E a tropicalização dela, que eu acho bem interessante, é o seguinte: o antigo chefe meu chegava e falou assim: todo dia o mercado abre, você olha a tela do seu Bloomberg, Broadcast, enfim, cada um tem ali o seu monitor, e todo dia você tem que se perguntar o que está errado nessa tela. Porque sempre vai ter alguma coisa errada. É que você não descobriu, mas todo dia o mercado abre e tem uma informação que está errada ali. Alguém está negociando alguma coisa no preço errado. Basta você descobrir. Eu não sei se ele foi uma frase pensada ou se ele falava isso pra você, fica aí procurando o que tá errado aí e você não sai daí enquanto não achar. E aí, Aranha, a sua frase? Uma coisa que a gente estimula muito lá, assim, eu acho que vai um pouco contra a escola assim, mais tradicional, a gente não tenha medo de estar errado. O que te quebra é quando você tem certeza de uma coisa e você está errado. Então, a gente investe e a gente pode estar errado. Mas se a gente está errado, a gente vai lá e a gente se preocupa muito mais com o sizing do que, às vezes, com a certeza da tese. E na grande maioria das vezes, as nossas premissas sempre estão erradas, né? Às vezes a gente busca muito assim, a premissa está na direção correta, porque a intensidade, é certeza que o Breda não fazia a menor ideia na hora que ele comprou a Magazine Luiza, o tamanho, né, e a velocidade, né, do movimento. Erramos tudo. Erramos tudo. E outra coisa legal que assim, a gente às vezes é meio marcado, vocês giram demais a carteira, porque a gente fala assim, a gente sempre olha o longo prazo, mas é o mercado que precifica as coisas, né? Então, a gente fala, se o mercado corrige em um mês uma distorção que a gente estava vendo em 3 anos, não tem nenhum mantra lá de eu quero ficar comprado para a eternidade, né? O Buffett fala, eu compro para a eternidade. A gente faz a conta no longo prazo, mas se ela precifica e fundo, né, é finito. Então, quando uma coisa vai para o preço e tem outra que não está no preço, tem que ser obrigado a trocar, né? Com o nosso dever. A gente não quer estar certo. A gente quer estar com a melhor carteira todo dia. Legal, excelente. Bom, queria agradecer ao Aranha, ao Breda, Sabanai, muito obrigado pela presença aqui. Agradecer aos ouvintes deste podcast, que tenha sido o primeiro de muitos, se a Infomoney assim permitir. Agradecer à equipe da TV, a equipe TV também não, né? Agora é tudo áudio, eu tenho que trocar só o meio de comunicação agora. E agradecer a todo mundo, e na quinta que vem a gente está de volta com mais Stock Pickers. Um abraço, tchau!